Brilha a luz, brilha a luz, que no meu ser está a brilhar. Luz, luz, que no meu ser está a transformar. Em cada período da terra, um remanescente nasceu para ser moldado. Eles foram chamados para uma obra. Passaram por provações e lutas. Levantaram tendas e movimentos mundiais para execução de um único objetivo. Promessas foram feitas e cumpridas para um povo em entrega total de sua vida. Mas a obra ainda não terminou. A dispensação do Espírito Santo começa. O último remanescente se levanta para reivindicar o caráter de Cristo e revelar os enigmas da Bíblia. A terceira mensagem angélica é proclamada. As folhas de palmeira são espalhadas e a restauração alcançada. O céu inteiro observa e aguarda a revelação dos filhos de Deus na terra, para que finalmente a igreja da terra se una à igreja do céu. Olá, boa tarde. Estamos começando mais um programa Enigmas da Bíblia. E hoje você é o convidado. Nós gostaríamos de saudá-los com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós teremos a presença do Espírito Santo aqui, eu tenho certeza. Com certeza. E hoje nós falaremos sobre a segunda igreja, sobre Esmirna. Acredito que nós concluiremos Éfeso também, para recapitularmos. Os nossos vídeos estão sendo lançados no YouTube. E os irmãos podem estar acessando, perguntando, mandando as suas dúvidas e sugestões. E nós queremos participar com vocês para que nós possamos ter um vínculo do Espírito. Irmão Diego, muito boa tarde. Boa que tarde. A paz de Deus esteja contigo também. Paz do Senhor, irmão, todos os nossos irmãos também que nos acompanham. Nós tivemos bastante dificuldades Isso é verdade. para nós conseguirmos apresentar essa mensagem, que é uma mensagem que vai fazer abalar realmente o mundo, porque se nós pegarmos os nossos livros de profecia, né, aquele livro chamado Fé pela Qual Eu Vivo, que não é tão grande, até um livro até pequeno, mas fala assim lá, na página 339, que ao se abrir as profecias de Daniel e de Apocalipse, haveria um grande reavivamento da Igreja de Deus na Terra. E com o conhecimento da verdadeira profecia do Apocalipse, as pessoas poderiam agora ter a liberdade de tomar suas decisões. Isso. O livro de Daniel, que até então estava selado. Isso. Foi falado a Daniel. Daniel, sela o livro. E Daniel, assim, não teve muito o que fazer. Teve que selar. A ordem foi de Deus. Foi. Já no Apocalipse, o nome já diz Apocalipse. Revelação. Significa revelação. Exatamente. É como se ele pegasse o livro de Daniel e abrisse toda a Bíblia. Uhum. O Apocalipse, ele tem essas vertentes. E graças a Deus, né, porque a única maneira... O próprio João, o evangelista, disse assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Assim ele escreveu. Cristo mostra que ele era a verdade, o caminho e também era a vida. Ele mostra que ele era a luz do mundo. Depois colocou para os discípulos também que eles eram a luz do mundo. E todas as coisas que eles efetuavam, falava a ele que tinha ligação aonde? No céu. No céu. Só que nós pegando agora Efésios capítulo 1, fala lá que Deus quer fazer convergir em Cristo todas as coisas. Ou seja, Cristo era um ser divino, né? Tinha um espírito totalmente divino, o Espírito Santo. Agora esse espírito divino que habitava no mundo espiritual de luz, veio à Terra em forma de homem. Nisso que ele veio à Terra em forma de homem, isso mostra que uniu em si duas naturezas. Sim. Mostrando para o homem o caminho da salvação. Agora, mostrando, se o homem conhece verdadeiramente o caminho da salvação, ele tem agora a liberdade de fazer o quê? De decidir qual ele quer seguir. Isso, e com todo esse tema do Apocalipse, acreditamos que hoje nosso programa será especial. Com certeza. E, antes de mais nada, nós convidamos nossos irmãos a fazer uma oração, buscar a Deus através de mais uma prece.
e que Deus possa estar conosco acompanhando nesse programa. Eu convido meu irmão Diego a fazer essa oração por nós. Então vamos todos ficar em reverência. Vocês também estão em casa, reúnam também seus filhos e vamos orar. Nosso Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, de todas as coisas, nós estamos agradecidos, meu Deus, porque vitórias nós conseguimos enxergar Amém. Nas batalhas e naquilo que Satanás quer colocar para o impedimento do teu povo conhecer a verdade. Meu Deus, eu te imploro, o Espírito Santo, o Espírito Amém, Senhor, Divino, por favor. que este programa, também todos a vida dos nossos irmãos que nos acompanham, possam estar agora a ser abençoados com a porção dobrada do teu Santo Espírito. Amém. Derrama sobre nós o teu poder, nos dê vida, nos dê realmente um fôlego para nós cumprirmos o propósito e a missão que temos em nossas mãos. Amém, Senhor Deus. Eu te imploro por essas bênçãos, dê-nos a tua paciência, a tua mansidão e a verdadeira humildade, para sermos simples e prudentes como a pomba e também como a serpente. Eu te imploro essas bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo e na inspiração do Santo Espírito. Amém. Amém. O Apocalipse 2 conta a história das igrejas. Nós começamos no capítulo 1 falando sobre Éfeso, e agora nós queremos dar uma recapitulação sobre Éfeso, porque nós voltarmos um pouco para seguirmos adiante até Esmirna. Então, é importante notar que a igreja de Éfeso ela teve um grande poder. Foi. E eu acredito que essa igreja ela é o exemplo de que todas as igrejas deviam ser, e por isso que fala que o fundamento é os apóstolos. São os apóstolos. E a igreja dos apóstolos é a igreja de Éfeso. Isso, a igreja primitiva, né? Então, agora parando para pensar, até por esse lado mesmo, e olhando para as eras da história, né? Como nós estamos pegando a história da igreja, os 7 períodos, como você falou, a igreja começou a crescer. Né, começou edificando pedrinha por pedrinha, até se tornar realmente uma igreja poderosa. E não era uma igreja pequena. Era uma igreja forte, uma igreja que Éfeso também era uma capital muito forte. Inclusive ela tinha competição com outra cidade para ver qual delas seria mais forte. Mas Éfeso era uma cidade que era poderosa, tinha poder nas suas mãos. Sim. E agora Deus estabeleceu dentro dessa cidade uma embaixada. Né? O que seria uma embaixada? Por que Cristo pode dizer que é o segundo Adão, que significa Senhor, governador? Porque quando Deus coloca um povo na terra, vamos colocar assim, alguém, um homem, um ser humano para poder governar a terra, isso quer dizer que Deus está colocando uma embaixada do céu aonde? Na terra. Na terra. E isso faz lembrar de uma pergunta que nos chegou aqui através do WhatsApp. Chegou uma pergunta e nós queríamos explanar melhor aqui no nosso programa. E a pergunta, ela vem diretamente relacionada com isso. A pergunta ela diz assim: Adão foi chamado para ser homem, né? Foi feito semelhante a Deus. Mas ele veio para dominar, ser dominador. Mas dominador do quê? O que é que ele veio dominar? Embaixado da onde? Como é que nós podemos compreender isso? Se nós abrirmos nossas Bíblias, vamos lá. Gênesis capítulo 1, versículo 26, versículo também 27. Isso vai nos ajudar a entender que a história da igreja também. Sim. Porque é assim, por mais que a igreja cristã, a era cristã, começou em Éfeso, que foi de Cristo para cá, para trás também tiveram verdades que estiveram veladas há muito tempo, mas que em Cristo cumpriram. E Cristo ainda jogou para frente essas também. Mas assim, todas as coisas que são do Antigo Testamento são tipos e sombras de uma verdadeira realidade. Sim. Agora, essa realidade que veio em Cristo para todos os apóstolos e assim diante, até a sétima igreja, estão relatadas também no Antigo Testamento. Mas agora nós temos que entender. Né? Vamos pegar aqui Gênesis capítulo 1, versículo 26 e versículo 27 também. Está escrito assim: acompanhe aí na casa de cada um dos irmãos. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E também chegou uma outra pergunta relacionada a isso. O homem foi chamado para ser Deus? Na criação, respondeu essa pergunta. E o que é ser Deus? Uma pergunta muito interessante, porque Deus criou o homem para ser a imagem e semelhança de Deus. E ser Deus é resolver problemas. Porque assim, Deus ele é um Deus criador. Ele é um Deus que faz todas as coisas. Ele resolve. Só que ser Deus, ele na maioria das coisas, é origem na vida. Né? Quer ver?
tem muitas expressões no mundo que nos ajudam a entender até mesmo a Bíblia. Não quer dizer que o mundo nos traz conhecimento. É verdade. Mas que tudo que está no mundo, até mesmo no inferno, saiu da onde? Porque Satanás ele não tem poder de criar por si. Então ele pega daquilo que ele já aprendeu e tenta modificar. Né? Trazendo isso para nós agora, quantos já ouviram as pessoas, nossa, fulano parece um Deus. Aquela pessoa parece um Deus. Mas como que eu posso falar que parece um Deus se eu não sei o que é Deus? Sim. Se eu utilizo essa expressão, o que eu quero dizer? Se ele parece Deus, o Deus do futebol, o Deus da moda, o Deus de todas as coisas, qualquer coisa. Mas o Deus dos reis, é o Deus dos homens, é o Deus das mulheres. Isso quer dizer o quê? Que ele é o que está acima. Não é isso? É que ele fala assim, nossa, aquela pessoa lá é... Outras pessoas também é cobra. Né? Ela é um ser extremamente acima daquilo que nós comparamos com as outras pessoas. Então, quando falamos de Deus, de Adão, de governador, de embaixador, nós queremos dizer que praticamente é a mesma coisa. Por exemplo, Deus é Deus dos deuses. Que deuses são esses que Deus é Deus? Jesus Cristo é o Rei dos reis. Que outros reis são esses que Jesus é Rei? Não é isso? Sim. É o Santo dos Santos. Né? Aí fala que ele vem sobre as nuvens do céu. Aí nuvens é uma nuvem de testemunho. Então, assim, se nós formos aí, nós não vamos conseguir parar, porque a Bíblia ela vai ligando um ponto no outro até ela conseguir encontrar o quê? Um fio da meada. Mas na história da igreja aqui, nós vamos entender o que é o homem nisso daqui. Por quê? Quando Jesus ele recebeu a verdade e agora ministrou para os discípulos, ele falou para Pedro assim, Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. E o que ele respondeu? Apacenta minhas ovelhas, se verdadeiramente tu me amas. Apacenta minhas ovelhas e também os meus cordeiros. Uhum. Não é isso? Sim. O que ele queria dizer? Pedro, então, a partir de agora, se tu realmente me amas, então você faz o seguinte, você faz o que eu faço. Receba o meu Espírito e efetua a obra da onipotência que você foi chamado. Quando Pedro reconheceu que Cristo era o Cristo e que era o Filho de Deus, que Jesus falou para ele o quê? Não fora o quê? A carne nem o sangue que te revelou. Isso. Mas o meu Pai que estás no céu foi quem te revelou. E em verdade te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Exatamente. Quando nós falamos de pedra na Bíblia, pode ter certeza que Deus não quer falar que tem uma pedra que é preciosa. Mas todos os símbolos que existem na Bíblia são os profetas que colocaram para poder representar um sentimento, o espírito que estava dentro daquilo que eles estavam entendendo. Por exemplo, o Cordeiro de Deus. No Antigo Testamento fala-se muito do Cordeiro de Deus. Acredito que 29 vezes cita-se a palavra Cordeiro. Sim. Se nós formos para o Novo Testamento, fora Apocalipse, que fala do Cordeiro tendo sido morto... que também 29 vezes fala do Apocalipse. No Apocalipse, só a palavra Cordeiro é usada 29 vezes no Apocalipse. E a outra única vez que foi usada no próprio Evangelho de João. Isso. Ou seja, todas as vezes que se lê Cordeiro na Bíblia, com um certo significado espiritual, simbólico de Jesus Cristo, ele estava querendo dizer ali, e todos eles foi João que escreveu. E tem uma coisa interessante, porque quando se falou de Cordeiro, mesmo na Bíblia, em João, ele ainda falou referindo-se a Cristo antes. Sim. Que João Batista falou assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João Batista expressou aquilo ali, o que ele queria dizer? O que ele estava entendendo? Lendo os profetas, ele sabia o que um cordeiro fazia. Sim. Ele sabia qual era a missão que o Messias na Terra teria. Né? Sim. E falando-se que Cristo era o segundo Adão, quando ele foi colocado na Terra, o que nós podemos entender agora sobre todas essas coisas que nós estamos falando? Vamos lá, vamos tentar agora fechar e resumir, né, para todos conseguirem entender. Os irmãos que tiverem dúvidas, por favor, entrem em contato conosco. Né? Vocês podem acompanhar aqui o contato do nosso telefone, nosso e-mail. Pode também mandar pelo WhatsApp, pela comunidade do Enigmas da Bíblia. Mas não fique com dúvidas, que nós responderemos agora. Né? Como a irmã Aira, que fez algumas perguntas. Né? Inclusive, irmã Aira, preste bastante atenção, porque você pode estar agora recebendo a administração do Espírito Santo. Quando Cristo veio para a Terra, ele veio para poder representar a Adão. Sim. Tinha uma obra para ser feita, então. Uhum. Não é? E que obra que era essa? Qual era a obra de Adão? Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus. Uma pessoa que é imagem e semelhança de alguém, ela é praticamente aquele alguém. Sim. Por exemplo, a pessoa que tem a imagem e semelhança de Cristo, ele é um Cristo. Por que ele é um Cristo? Não que eu digo que ele é um Cristo de pessoa igual, mas as mesmas atitudes que ele terá, serão, quer dizer, a mesma atitude que ele tem, serão as mesmas que Cristo teve, ou que ele tem também na vida espiritual. Por que eu coloquei o exemplo de Pedro? Talvez Pedro, quando falou assim, tu és pedra, pedra como é uma coisa muito de valor, né, e é um sustentáculo, tanto que fala assim, sobre esta pedra edificaria a minha igreja.
Cristo queria dizer na realidade que era assim: Pedro, você tem que se tornar como eu. Seja como eu. Seja imagem e semelhança minha. Por isso que ele disse: aonde eu vou, agora não podereis ir. Depois ele disse que de um pouco de tempo não me vereis, mas um pouco mais Me vereis. me vereis. Os discípulos fizeram as obras de Cristo? Será que o mundo inteiro viu, de repente, pessoas, 12 homens, né? 11, depois ficou 12, depois entrou o apóstolo Paulo. Será que viram esses homens todinhos agora, cheios do Espírito Santo, efetuando a obra de Cristo na terra? Por que será que eles foram perseguidos e mortos? Como o mestre foi. Como o mestre foi. Porque Cristo falou assim: se perseguiram o Senhor da vinha, a quem é o Filho de Deus, quanto mais perseguirão os servos do Senhor da vinha. Exatamente. Então a gente vê aí uma ligação, né? Sim. Por exemplo, posso dizer então que os discípulos foram a imagem e semelhança de Cristo. Fizeram a mesma obra, curaram, expulsaram os demônios, não foi? Sim. Pregaram o evangelho do reino. O apóstolo Paulo, nas cartas aos Tessalonicenses, ainda diz que o evangelho tinha sido pregado a quem? A todos, a Sim, toda a terra. aos gentios, aos judeus, a todos. Exatamente. Mas os gentios não conheceram a Cristo. Muitos Pois é. gentios não conheceram a Cristo. Mas Paulo falou: muitos recebem a mim como o próprio Cristo. Ou também ele fala, se referindo a isso, muitos me recebem e não sabem que recebendo em casa recebem o quê? A um anjo. Isso, e o próprio apóstolo Paulo fala assim: sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Ele não disse sede imitadores de Cristo, Isso. mas ele falou: olhe para mim, e dentro de mim vocês vão conseguir enxergar a Cristo. Exatamente. Então, nós percebemos que a obra que Adão tinha era dominar sobre os peixes do mar, como que nós lemos. Sim. Sobre os peixes do mar, as aves dos céus, sobre os répteis que se rastejavam pela terra, sobre também as árvores, sobre as plantas, sobre as flores. Podemos acrescentar, porque não sabe naquele verso, mas no entendimento da profecia de Gênesis, que também é um livro profético, não podemos dizer que nenhum texto da Bíblia não seja um livro profético. Sim. Porque foram escritos por profetas. Toda a Escritura Isso. é inspirada por Deus e ela é útil para a correção, repreensão, redarguir na justiça. Toda a palavra de Deus, toda a Bíblia é inspirada por Deus. Se é inspirada, ela é o quê? Ela é profética. Ela é profética. Então, pelas Escrituras, nós podemos perceber assim: quando Adão foi colocado para governar, dominar sobre os peixes do mar, sobre esse povo todinho, sobre todos esses animais, talvez a Bíblia ela é simbólica. Ela não, talvez, vamos colocar assim, mesmo pegando na base, mesmo no princípio. Um profeta, quando ele tem visão das coisas que realmente são reais na frente, ou de repente uma representação. Vamos pegar um exemplo, João. João pegou uma visão de Cristo, que era supostamente Cristo, falando que era um cordeiro que estava como? Manchado, não era isso? De sangue. Um cordeiro ensanguentado. Será que realmente ele viu Cristo ensanguentado? Não faz sentido. Será que, na verdade, ele fala que ele viu um cordeiro, não fala nem que viu Cristo. Mas será que ele viu um cordeiro ensanguentado que representava Cristo? Ou então aparece também, de repente, um cordeiro com 7 olhos e 7 chifres. E a Bíblia, a interpretação mostra que é Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só que ninguém em nenhum momento pensa que Cristo é uma ovelha. Exatamente. Que tem 7 chifres e 7 olhos, mas que é um simbolismo. É por isso que nós temos que usar, para nós compreendermos a verdade bíblica, o que? A lógica. A lógica, o medo de se perder, são os 7 fundamentos que nós temos aprendido. Porque assim nós não vamos conseguir fugir do fio de ouro. E o fio da meada é assim: quando Cristo veio, ele veio para ocupar a posição de Adão. Por que veio para ocupar a posição de Adão? Porque Adão não conseguiu cumprir o propósito de Deus. Tudo que ele fala que viu em Eva a esperança da sua salvação, e lá na frente ele via a semente da mulher, que ele viu o próprio Cristo descendo e fazendo aquilo que ele não fez. Mas calma aí. Cristo, lá em Gênesis, foi profetizado assim: tu lhe ferirás o calcanhar, para a serpente foi dito. E a mulher, ela, te ferirás a cabeça. E a tua semente será contra a semente dela. Cristo não estava falando de 2 sementes, uma de abóbora, uma de banana. Ele não estava falando de semente de que nós plantamos, colhemos, mas era um simbolismo. Isso. Era como pareceu melhor o profeta Moisés escrever. Exatamente. Se nós formos olhar até mesmo aquela parábola, quando fala da semente, lá fala que a semente é a palavra de Deus. Sim. Não é isso? Mas agora se nós abrirmos João, capítulo 1, verso 14, fala assim: a palavra se tornou um ser humano. Ou então o verbo se fez carne. E ainda assim, se nós pegarmos o verso 1 desse mesmo capítulo, fala assim: e o verbo estava com Deus e era Deus. Mas Deus não é um verbo.
Ou então outras versões, e a palavra era Deus e estava com Deus. Bom, mas verbo é um ser ou é um verbo? Por exemplo, cantar, orar, ministrar, isso é um verbo, não é? Mas será que o verbo ministrar é Deus? Cantar é Deus? Ou de repente estava conseguindo alcançar um entendimento mais profundo, mais além do que isso? Porque Deus ele tem uma mente muito mais aprofundada do que a nossa, isso é óbvio. Sim. Se juntasse as mentes de todas as pessoas dessa terra, não formaria a mente de um ser divino, de nenhum anjo. Então, nós não podemos nunca limitar aquilo que nós achamos que conhecemos. Quantas pessoas hoje, por exemplo, a gente estudam, buscam entender a verdade, mas estão perdidas porque não conseguem se humilhar diante da palavra de Deus mesmo, que consegue fechar os versículos entre si, formando uma cadeia de verdade. Sabe por que não consegue se humilhar? Porque essa cadeia de verdade tem que vir através de alguém. Isso. E aí eu não consigo achar que as outras pessoas podem saber alguma coisa. Aí eu incluo pastores, eu incluo bispos, eu incluo padres, eu incluo todos os líderes religiosos da terra. Porque se estivessem tão certos assim, não estariam todos em união. E o interessante é que, assim, isso que o senhor está falando tem um fundamento. Apocalipse 2, ele mostra a igreja de Éfeso um cavalo branco. Uhum. A igreja de Éfeso era pessoas que saíam vencendo e para vencer, com a mesma posição de Adão, que eles saíam para dominar o mundo. Isso. A função da igreja de Éfeso era ide, pregai o evangelho e batizar em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Uhum. E era expandir o domínio de Cristo. Só que depois entrou a igreja do cavalo vermelho, Foi. Esmirna, que tinha Antipas, que foi morto. E muitas coisas colocado sobre essa igreja. Nós vemos um decrescimento, porque foi como a igreja de Éfeso, da morte de Cristo, 31. Foi. Que Cristo morreu aproximadamente no ano 33. Isso. Mas do ministério de Cristo, no ano 31 a 100, considera-se que é a igreja de Éfeso, um período estimado da igreja de Éfeso. E daí para frente começa a igreja de Esmirna, que é uma igreja muito importante, porque parece que é o começo do declínio da igreja a qual hoje nós pertencemos. E olha só que interessante, no verso 5, vamos abrir nossas Bíblias mais uma vez. Apocalipse capítulo 2, verso 5. Apocalipse capítulo 2, verso 5. Está escrito assim, ó. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei o seu lugar do teu castiçal, se não te arrependeres. Tudo bem. Isso aqui é um pouquinho na época do final da igreja de quem? De Éfeso. De Éfeso. Mas para nós entendermos Esmirna mesmo, nós temos que pegar ali aquele finalzinho para continuar. Por exemplo, João, o discípulo amado, ele foi o último a deitar-se, a morrer, né? Ou Isso. morrer entre aspas, podemos dizer. A última história que se relata na Bíblia é de João, né? Isso, exatamente. João, por que ele foi morto? Quer dizer, por que ele saiu? Por exemplo, João estava no meio da igreja, não é isso? Vivia lá. Só que no meio daquela época, daquela geração que João vivia, tinham ministros que estavam sendo colocados no lugar dos discípulos que estavam sendo mortos. Por quê? Fazendo o quê? Estavam levantando uma verdade que não era uma verdade. Eles estavam colocando, na verdade, era um mundo lá dentro. Então a igreja de Éfeso, a igreja do cavalo branco, a igreja que representava a pureza, começou a sofrer o declínio da perseguição de Satanás dentro dela mesma. Então dentro ali começou a existir dois partidos. Dois partidos, dois reinos, duas igrejas dentro de uma só. A sinagoga de Satanás, que são aqueles que querem viver a igreja e também querem viver o mundo. E também existiam aqueles que eram fiéis e remanescentes, que queriam viver a verdade, mesmo que fosse a custo de sua própria vida. E que sofreu perseguição de quem? Da própria igreja que eles estavam. Desses próprios ministros e líderes religiosos que se consideravam santos e apóstolos, mas não conseguiam comprovar isso pela verdade e pela fé. O que marcou, historicamente falando, o que marcou a passagem da igreja de Éfeso para a igreja de Esmirna foi justamente uma união com o mundo. Eusébio, o líder da igreja cristã, ele era muito amigo de Constantino, o imperador romano. O ato que marcou historicamente, que nós podemos falar, que é um ato muito importante, foi o ato da conversão, suposta conversão, de Constantino à igreja, ou melhor, da igreja a Constantino. Isso. O mundo
e a igreja. A igreja se tornou amiga do mundo. Uhum. E agora o mundo entra dentro da igreja e começa a expandir as suas doutrinas dentro da própria igreja. Isso foi o início ainda, né? Porque, olha só, a igreja de Esmirna, vamos colocar assim, nós não podemos, nenhum dos períodos da igreja falou assim, ó, começou no ano tal, Sim. começou no ano 100, ou 101, ou terminou no ano 313, ou começou no ano 538. Nós não podemos afirmar especificamente qual ano. Por quê? Porque uma apostasia, ela é resultado de uma vida. É resultado de vários acontecimentos. Então, quando começou a acontecer as coisas, não foi a mesma hora que acabou. Então, por exemplo, Satanás, para ele cair do céu, o que aconteceu? Foi pouco a pouco, ele foi entrando em apostasia. Ele não falou assim, agora eu sou o enganador e pronto. Sim. Ele começou a vir um sentimento. Nisso que veio o sentimento, que já era o mal, tentando bater à sua porta, ele começou a dar ouvidos ao mal. Para ele se tornar esse mal, esse sentimento teve que fazer habitação dentro dele. E agora, ele aos poucos, ele foi caindo e entrando em apostasia. Uma igreja do mesmo jeito. Sim. Por exemplo, para entrar o mundo dentro de uma igreja, precisa de tempo também. A igreja que era pura, a igreja que era o cavalo branco, talvez a mais perfeita igreja, entre aspas, não posso dizer perfeita, né, mas ao mesmo tempo posso dizer a que mais teve união de todas as gerações da terra, foram quais? Foi a igreja de Filadélfia e a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso foi fundada pelo próprio Cristo. Exatamente. Então, agora, como que pode uma igreja que foi fundada pelo próprio Cristo entrar em apostasia tão grande a ponto de agora ser destruída? Interessante, porque Cristo fundou, o Deus vivo fundou, o que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou, fundou a igreja de Éfeso. Como posso ver que a mesma igreja de Éfeso se torna Esmirna? Isso. Exatamente. É claro que na época de João mesmo, existiam essas 7 cidades, né? Vamos lá, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, né? Não, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas 7 cidades eram reais lá naquele período. Mas, como pela sabedoria de Deus, ele sempre utilizou parábolas, João agora representou aquelas 7 cidades como 7 igrejas. Ou seja, carta à igreja de Éfeso, carta à igreja de Esmirna, assim até Laodiceia. Então, essas cidades também representam 7 períodos. Ellen White fala bem claro, as 7 igrejas representam os 7 períodos da igreja cristã. É o que nós estamos vendo. No período de 31 a 100, pegou quem? Éfeso. Agora, no período aproximado do ano 100 até o ano de 313, que foi mais ou menos 313, 320, onde começou ali aquela união de Constantino com Eusébio, formando também a igreja de Pérgamo, agora é onde a igreja de Esmirna sofreu lutas. Sim. Mas, por exemplo, nós vimos 4 cavalos no Apocalipse, não é isso? Isso. O cavalo branco, que representa quem? Cavalo branco e a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso. Agora faltam 3, para nós entendermos. Sim. Porque ele também está envolvido aonde? Dentro das 7 igrejas. Então, os 4 cavalos do Apocalipse, estão também envolvidos em relação às 7 igrejas e os 7 períodos. Lembrando que cavalos são símbolo de condutos. Isso. Porque às vezes se lê cavalos, fala, o que significa o cavalo? O cavalo é a igreja, o cavalo o que é? Uhum. O cavalo é os condutos pelo qual Deus trabalha. Uhum. Por exemplo, para que se utiliza um cavalo? Para algumas coisas evidentes, que é o transporte, utilizado em batalhas, para vencer batalhas. Cavalo é símbolo de força no Antigo Testamento, é um símbolo também de uma pessoa vitoriosa, uma pessoa que tem força. Cavalo não é um símbolo simplesmente de baixeza. Uhum. De maneira nenhuma, cavalo é uma pessoa que é rebaixada. Pelo contrário, é um símbolo de força e de vitória. O próprio Jesus, na tradução romana da palavra, significa cavalo. Uhum. E muitas pessoas se perguntam e dizem que isso é um absurdo. Uhum. Mas Jesus também era um cavalo. Ele era o cavalo de Deus na terra. Deus montava em Cristo. Deus estava em Cristo. E Cristo manifestava bem o caráter do. Exatamente. E quando fala assim que é um cavalo, que é um conduto, é simplesmente para poder identificar que aquele ser está sendo conduzido por alguém. Por exemplo, eu posso ter um filho que é o meu cavalo. Por que é o meu cavalo? Porque eu que vou dominar sobre ele e vou conduzi-lo. Quer dizer, ele vai me colocar... Eu vou colocar assim, vamos dar um exemplo que é mais fácil de conseguir compreender. Né? Nós temos a direção, colocar para dirigir.
para eu poder dirigir daqui até Belém, quer dizer, para eu poder ir até Belém, eu não posso ir andando, porque é muito longe. Sim. Mas eu tenho um carro, então eu vou de carro. Eu pego esse carro, ligo o carro e dou partida e vou. Em sequência, e vou caminhando para Belém. Naquilo ali, eu utilizei o meu carro como uma condução, não foi isso? Isso. Uma condução. Então eu cheguei a Belém através do meu carro. Sim. Cristo chegou à humanidade, quer dizer, Deus chegou até a humanidade através de Cristo. Então Cristo foi uma condução, foi um conduto pelo qual Deus usou para alcançar quem? A humanidade. É como ele coloca nos 7 períodos. 7 seres, 7 chifres, 7 olhos, que representam também 7 pessoas, 7 líderes religiosos, um para cada período, mostrando o quê? Que essas pessoas são cavalos de Deus como Cristo. Sim. Eles são condutos especiais que Deus toma nas suas mãos para fazer direção e um movimento na terra. E cavalo é um animal que geralmente está em movimento. Isso. Dificilmente se vê um cavalo, o símbolo de um cavalo, você não imagina um cavalo parado. É sempre você imagina um cavalo correndo. Sempre em movimento. E Exatamente. sempre liderando. Né? Uhum. Nas batalhas, os soldados poderiam ou não estar montados. Uhum. Mas o príncipe, todas as batalhas, ele estava montado com seu cavalo real. Exatamente. Olha só que interessante. Esmirna, se for para nós datarmos assim, começou em tal. Quem foi? Nós não temos registro ainda de quando e nem durante de quem foi o ministério que Esmirna teve. Uhum. Né? Essa igreja ela também não é mencionada em outro lugar nenhum das escrituras. Isso, até porque alguns autores escreveram sobre Esmirna. Uhum. Só que poder dizer dentro da escritura sagrada aonde ou quem é o fundador de Esmirna dentro da escritura sagrada, não existe nenhuma prova escriturística que possa se provar que deste período é Esmirna. Uhum. Alguém pode ter escrito, período de história, nós vamos ver alguns autores, né, que escreveram sobre isso, mas dentro do canão sagrado da Bíblia de hoje, nós não temos nenhum relato. Uhum. E continuando aqui também, olha só o próximo texto. O período histórico corresponde à igreja de Esmirna, pode considerar-se que começa no fim do século I, né, que foi justamente que nós estamos falando. No finalzinho ali de Éfeso, que foi o ano 100, que foi o primeiro século, começou então Esmirna, e foi tudo continuidade. Não foi, por exemplo, acabou o 100, a Esmirna começa aqui. Tá junto, tá ligado. Tá um ligado no outro. E continua até aproximadamente 313. Quando o quê? Justamente quando o imperador Constantino, que era um imperador mundano, podemos dizer assim, na nossa linguagem de hoje, um imperador mundano, entrou para a própria igreja. Entre aspas, foi convertido. E isso, a igreja naquela época ainda pensava que isso era uma coisa maravilhosa e estupenda. Um imperador se convertendo à igreja. O interessante é que nós vamos entender o porquê que eles achavam isso. Por exemplo, a igreja de Esmirna, ela foi assim, pegou uma crescente apostasia da igreja de Éfeso, onde Satanás estava fazendo o seu trono ali dentro. Por quê? Sempre quando fala assim, Satanás fazer seu trono, Deus fazer seu trono, queremos dizer assim, o trono de Deus pode também ser o coração do homem. Tem vários significados. Um mesmo verso ou mesma palavra pode ter pelo menos até 3 significados diferentes. Isso sem perder o sentido da palavra de Deus. Sem perder o sentido. É só fazer a ligação. Faz a ligação, a comparação com os versos bíblicos que nós vamos pegar o entendimento. O trono de Deus pode ser o coração humano. O trono de Satanás também pode ser o coração humano. Vamos colocar o exemplo de Pedro. No momento em que Pedro estava falando para Cristo, Cristo, como você pode morrer? Você não precisa morrer. Vamos para outro lugar que você não vai precisar passar por lá para poder eles te pegarem. Você não precisa cumprir isso daí. E Cristo falou o que para ele? Tu és para mim pedra de tropeço, Pedro. Arreda-te, Satanás. Agora, engraçado, Cristo chama Pedro de Satanás e fala que a igreja está na mão dele. Ele fala que ele é pedra de tropeço e depois ele fala que ele é a pedra que vai ser de fundamento para a igreja. Como que nós podemos entender isso? Será que Cristo mentiu? Exatamente. Por exemplo, agora vamos colocar, dentro do ser humano existem 2 naturezas. Tiago diz, resisti ao diabo, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, sujeitai-vos, pois, a Deus. De repente, um espírito que Pedro estava naquele momento, era um espírito assim, mestre, o senhor não precisa ir. Era uma falsa piedade. Sim. Era uma tristeza, uma angústia que de repente era desnecessária e era contrária à palavra de Deus. Esse tipo de sentimento é um sentimento que é colocado por Satanás. Então, naquele momento, Pedro foi um cavalo, um conduto de quem para Cristo? Conduto de Satanás, um cavalo de Satanás. Naquele momento. Sim. Né?
Mas então logo ele entendeu a própria repreensão que ele levou e caminhou, buscou mudar, né? E então foi trabalhando até só mudança de natureza. Então condutos, cavalos, são pessoas que recebem a ministração de um dos seres, ou de Deus, ou de Satanás, e que efetua a obra desse. Então, outra pergunta que surgiu é, uma pessoa, ela tem... Qual é a função da pessoa? Ela simplesmente recebe ou de Deus ou do diabo, ou tem um terceiro pensamento? Um pensamento que é da própria pessoa? É complicado, né? Porque existe o bem e o mal. Só que nós somos do bem ou somos do mal? Interessante. Onde que nós nos encaixamos? Né? Isso tudo depende de nós. Vamos colocar assim. Esses dias, quando nós estávamos falando sobre o poder da mente, até abriu isso. Fica mais ou menos assim. Vamos dizer que existem 3 pessoas. Né? Existe Deus de um lado, existe Satanás do outro, e esse aqui é o ser humano. Né? Por detrás do homem, que também tem um espírito em si, que é um ser, ao mesmo tempo que é independente, mas depende da energia de Deus, que foi criado com fogo de vida, Deus pode chegar nele e formá-lo o quê? Um espírito de luz. Mas Satanás também pode chegar nele e formar um espírito das trevas. Se ele pode formar, é porque são 3 seres. Então eu posso dizer, existe Deus, existe Satanás de outro lado e existe eu. Mas eu tenho que escolher o lado que eu tenho que ficar. Eu não posso ficar no meio. Eu tenho que encostar em um. Ou vou em um ou vou em outro. Então, entendendo por isso, os pensamentos que estão na minha cabeça podem ser dos 2 lados. Mas de repente são sentimentos que são meus, que estão lá dentro da minha natureza, ou então são sugestões que realmente ou um do espírito da luz ou um do espírito das trevas está colocando na minha cabeça naquele momento. Né? Já tiveram situações, tanto presente quanto também do passado, pelas escrituras bíblicas, que nós percebemos que existiam profetas que sofreram depressão, angústia e peso de sentimentos que não eram deles. Sim. Mas eram de um espírito das trevas que queria impedir que aqueles homens realizassem aquela obra. Né? Então, nós temos que avaliar sempre bem. Por isso que fala assim, Ellen White sempre fala que nós temos que vigiar, nós temos que orar. Tanto que Cristo falou assim, Pedro, o diabo foi se andar contigo, mas eu roguei por ti. Por que será? O que estava acontecendo? De repente, Pedro estava começando a ter sentimentos dentro de si que estavam agora atrapalhando para poder fazer com que a própria obra que ele precisasse realizar fosse impedida de ser feita. Sim. E agora Cristo rogou por ele para poder quebrar esse poder que o diabo queria colocar sobre Pedro. Né? Ou seja, estava impedindo de que um espírito das trevas se aproximasse de Pedro, formasse aquele espírito das trevas junto com o espírito que já tinha em Pedro, que era dele, e agora eles fizessem parceria. Né? Isso é muito profundo de se entender também. Depois, de repente, podemos até abrir de uma maneira melhor quando nós estivermos estudando sobre o espírito. Né? Porque isso realmente nós necessitamos compreender. Né? Mas voltando aqui para a história de Esmirna, né? Repetindo, ela pegou uma apostasia da era degenerada de Éfeso, não é isso? E deu continuidade. Só que ficou uma pequena minoria ali, ficou poucas pessoas que queriam ser perseverantes na fé, na verdade. Só que na igreja de Éfeso já estava sofrendo uma reprimenda terrível do próprio império. Isso. Então, o senhor mencionou que a igreja de Esmirna foi tomando a posse da igreja de Éfeso, a primeira. Por exemplo, a Esmirna começou o período, a apostasia começou na igreja, mas sobrou ainda o resto. Uhum. Esse resto é o chamado remanescente. O remanescente de Éfeso. Apocalipse 12, verso 17, fala que o dragão irou-se contra a mulher. Isso, exatamente. E mulher é símbolo de igreja. Uhum. Só que foi pelejar, não foi contra a mulher. Foi contra o remanescente. Da sua descendência. Isso, então a igreja que começou lá deixou um remanescente. De Éfeso. Exatamente. E o diabo tinha raiva, não era da igreja toda. Uhum. Dos apostatados, de todas as pessoas mundanas da igreja. Não tem por que ele ter raiva deles. Mas tinha raiva do resto, que guardava a fé. Exatamente. Porque ele sabia que mesmo sendo poucos, eles poderiam efetuar a obra de Deus e acabar. Então o diabo ele sempre quer ficar esperto, dar uma desperto para poder fazer o quê? Impedir que o pequeno povo de Deus ou que o grande povo de Deus realize a obra. Se tiver um, ele sabe que ele também está no sal, que ele está enrolado. Porque ele sabe que um pode fazer outros. E que um com a plenitude do Espírito Santo também pode derrotar ele e todo o inferno. Porque eles serão semelhantes a Cristo. Uma coisa que nós temos que entender é, Lúcifer, quando ele foi criado, ele foi numa altíssima hierarquia. Só que quando
assim que ele efetuava a sua obra, ele era o mais semelhante possível a quem? Ao Pai. O mais semelhante possível ao Pai. Só que o homem, o ser que Deus estava criando, que Cristo com a sua Shekinah estava criando, eles eram imagem e semelhança de quem? De Deus. Então, eles eram seres que tinham a mente de Cristo, tinham a mente de Deus. Então, são pessoas que realmente são dotadas do poder do Espírito Santo. E isso Satanás não teve. Lúcifer, podemos dizer. Ele ainda não chegou a ter isso. Então, na verdade, o que ele mais quis foi atuar no lugar de Deus, né? Utilizar o teu reino e formar o reino com o seu caráter. Aí Deus, podemos dizer assim, aparentemente ele falou, então vai lá e faça seu reino. E o que ele fez? Pegou o reino de Adão, né? Roubou, na verdade, podemos dizer que ele roubou, ou ele conquistou, ou então Adão entregou também, pode ser. E agora todas as pessoas foram criadas à imagem de quem? Perdeu a imagem que era de Deus. Isso. Todos pecaram e carecem da graça e glória de Deus. Da graça e da glória de Deus. Se jogar agora para 2 Coríntios, o homem está cego, né? O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça o quê? A luz do evangelho da glória de Deus. Isso. Que é a imagem de Deus. Então o ser humano foi perdendo a imagem de Deus. Foi perdendo. E lá, na igreja de Éfeso, o homem como se tivesse voltado à imagem de Deus. Isso. Aí, só que na igreja de Esmirna, ele começa a perder essa imagem. Do zero, de novo, praticamente do zero. Aí o cristianismo começa a se embaraçar. Uhum. Tanto é que a igreja de Esmirna foi um período assim de muitas mortes. Né? Muitas mortes de muita perseguição, remanescentes. Exatamente, muita perseguição, porque na verdade é assim, o mundo inteiro tocava uma música. Agora um pouquinho de crentes em Cristo, cristãos, dentro de uma igreja, que também tinham muitos que tocavam a mesma música que tocava o mundo todinho, é o mesmo que pegar um formigueiro e colocar ali dentro um cupim. São raças diferentes, são seres diferentes, são reinos contrários e opostos que brigam entre si. Nós não podemos nunca nos esquecer que existe uma briga particular entre Deus e o diabo. Só que quem se envolve nela somos nós. Por quê? Porque nós vamos estar de um lado ou de outro. Aquele que quer estar do lado de Deus, a primeira coisa que tem que pensar, eu tenho que me formar como um soldado para Deus. Eu tenho que batalhar, eu tenho que guerrear, eu tenho que lutar contra a minha natureza, transformar-me mais uma vez, novamente ao que é lá atrás. Lembra-te, pois, de onde caíste, falou para a igreja de Éfeso. Por quê? Porque ela foi formada como Deus queria e efetivamente realizava as obras de Deus. Então eles tinham que voltar mais uma vez àquelas obras do Onipotente. Então, a igreja de Esmirna deu continuidade nessa apostasia. E, como o irmão falou, aquele remanescente de Éfeso, que é o resto, são aquelas poucas pessoas que não queriam se unir com esses erros, podemos dizer, João é um remanescente de Éfeso. Sim, porque é uma pessoa que guardava a fé. Guardava a fé. Em ampla apostasia. Mesmo com apostasia. Por exemplo, lá vamos dizer assim, estava tudo errado, começou a ficar tudo errado. João, como remanescente fiel, ele chegava e falava, irmãos, estamos todos na apostasia. Nós temos que mudar. O irmão fulano, você não pode viver desse jeito. O irmão ciclano, a senhora também não pode fazer desse jeito. Então João, ele não deixou de repreender o pecado. Ele sabia que o pecado faz separação com Deus. Ele queria que a igreja na terra fosse uma igreja semelhante a de Deus. Só que com isso ele era minoria. Ele era um remanescente daquela igreja de Éfeso que estava lá atrás. Agora, ele sendo essa pequena minoria, o que ocorreu? Toda a igreja chegou e abafou. Toda a igreja, quando eu digo, são os líderes. Chegou e abafou João. Fez o que para ele? Jogou ele lá para a ilha de Patmos. Na verdade, todos pensam que foi a perseguição que jogou João para a ilha de Patmos. Na verdade, foi a própria igreja que jogou João para a ilha de Patmos. O mundo, ele não posso dizer que o mundo sofre mais do que a própria igreja que era de Deus. Então a igreja de Éfeso, naquele momento, perdeu o favor de Deus. E a única pessoa que estava sendo como favorecida divina era quem? João. Era João e todos aqueles que eram seus discípulos. E então, esse foi o remanescente de quem? De Éfeso. Agora vem Esmirna. Sempre o remanescente de uma igreja forma outra. Então, as cartas às igrejas, João então agora começa a pregar a verdade, e pessoas também começam a adquirir um conhecimento da verdade e querem se encaixar. Sim. Mas não mais aquelas que estão lá dentro daquela igreja que perdeu. Mas se elas tiverem realmente vontade de se arrepender e voltar a praticar aquelas obras que eles faziam, então eles são convidados a se retirar dela. Sempre foi desse jeito. Então, no caso, quando se percebe que uma igreja está em apostasia,
Tem que correr dela. Tem que correr dela. Tem que correr dela porque o Espírito de Deus não habita mais ali. Ele pode habitar com algumas pessoas que estão com sinceridade no coração, com vontade de fazer a vontade de Deus. Mas se não estiver fazendo a vontade de Deus, Deus não habita no erro, não habita na ignorância. É bem claro, Ellen White fala, Deus não sanciona a ignorância. Ou seja, nós estamos dentro de uma igreja, se ela não for a verdadeira, eu não estou sendo conduzido por Deus. Como que agora que eu vou saber que uma igreja é verdadeira? Por exemplo, a igreja de Éfeso era uma igreja de luta, de guerra, que enfrentava os poderes das trevas face a face. Sim. Né? Qual outra igreja na Terra que fez isso? Qual outra igreja hoje na Terra que faz isso? Aí eu posso dizer, esses estão com o espírito dos apóstolos. O que eu quero dizer com isso? Esses estão trabalhando na mesma frequência, estão sendo com um caráter igual daqueles apóstolos e de Cristo que enfrentou o mundo inteiro por causa do amor à verdade. Então, nesse tempo de ampla apostasia que foi se passando, agora nós estamos acompanhando a igreja de Esmirna. Essa igreja, nós vemos ali que o trono de Satanás estava começando ali a ser implantado. Isso. Lá em Apocalipse 2, é muito importante entendimento, porque nenhuma igreja hoje explica a história da igreja. Não explica. E quando explica, vai mostrando no literal a história, mas o espiritual acaba se perdendo. Porque a própria igreja que está contando a história da igreja está envolvida numa apostasia. Isso aqui é muito importante entender, porque olha só. No Apocalipse 2, versículo 8, fala assim: ao anjo da igreja de Esmirna, escreve o seguinte: esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, e que morreu e tornou a viver. Eu sei o que vocês estão sofrendo. Sei que são pobres, mas de fato são ricos. Sei como aqueles que afirmam que são judeus, mas não são, falam mal de vocês. Eles são um grupo que pertence a Satanás. Não tenha medo do que vocês vão sofrer. Escutem, o diabo vai pôr na prisão alguns de vocês, para que sejam provados e sofram durante 10 dias. Sejam fiéis, mesmo que tenham de morrer, e como prêmio da vitória, eu lhes darei a vida. Olha que interessante. Quantos dias que eles seriam aí? 10. 10 dias. Então, se nós formos datar o período de Esmirna, ela durou aproximadamente de 313 até 323. Aproximadamente. Isso. A igreja de Esmirna pegou ali do 100, né? Do 100 no final de Éfeso 100. Isso, aí começou no ano 101. Isso. É porque assim, o final é 313 a 323, porque não dá pra saber identificar onde é o final. Que são justamente esses 10 dias, que são a perseguição final. 10 anos. Isso. Exatamente. Por isso que na história, compreendendo um pouco da história, podemos compreender um pouco da Bíblia. Porque os autores da história falaram assim que não sabem se foi 313 ou 323. E aqui nós vemos que o último período da história de Esmirna foi o pior. Foi. Porque foi piorando. Os irmãos vão conseguir entender isso em Pérgamo e em Tiatira, né? Mas agora, para nós podermos caminhar, até para nós podermos finalizar também, que o nosso horário também já passou, diz assim, ó: com a maioria dos falsos crentes abaixando a norma da igreja de Éfeso e também da igreja de Esmirna, e também se aderindo ao poder político, automaticamente a fé foi se tornando em falsa piedade, em presunção. Mas ficou uma minoria que perseverou o quê? A fé. E essa minoria podemos chamar de remanescentes. Os irmãos podem perceber, a igreja de Deus não são as igrejas que foram formadas no Apocalipse, na verdade. São os remanescentes de cada geração que são unidos. Cristo é um remanescente fiel. De quem? Dos judeus. Adão era um remanescente fiel da geração que habitava na terra naquela época. Moisés também era uma geração remanescente. Noé também era remanescente da cidade que ele habitava. Quantos foram que se salvaram na época de Noé? E quantos que haviam que ouviam a verdade? Só ele e sua família. E ele pregou 120 anos na mensagem. Então pronto, agora não é possível que ele só falou para a família dele a verdade. Então naquela geração ele foi remanescente. Então em cada período tem os seus remanescentes, que esses vêm formando a verdadeira igreja de Deus num todo. Então o templo de Deus aberto no céu é justamente, desde Adão até nós, pessoas que foram fiéis à verdade e que habitam, de repente, no mundo espiritual de luz, que forma a verdadeira igreja, o verdadeiro templo de Deus.
E tanto que fala, o que ligares na terra será ligado No céu. no céu. Então, se eu vivo uma vida fiel aqui, é óbvio que eu vou fazer parte de quê? Do mundo espiritual. E o mundo espiritual é a verdadeira igreja de Deus. Só que aqui na terra, no Éden, por exemplo, o Éden, por que era uma embaixada? Porque era, podemos dizer, uma semente, um pequeno reflexo do que era no céu. Então, Adão ele foi criado para ser mais semelhança de Deus. Por quê? Porque Deus queria pegar Adão, fazer com que ele pegasse os peixes que eram pessoas, pegar répteis que eram pessoas, pegar as aves também que eram seres, que eram pessoas, e fazer com que todos eles se tornassem também a imagem e a semelhança de Deus. E assim Deus conseguiria dominar toda a terra e expulsar também os ímpios dela. Porque a terra era sem forma e vazia, e havia treva sobre a face do abismo, e Adão foi colocado, depois que Deus disse haja luz, Adão foi colocado. Foi exatamente. Nós vemos que a Bíblia é toda simbólica. Uhum. Precisamos de uma compreensão grande. Por que nós não entendemos a Bíblia hoje? Porque nós estamos dentro da história da igreja. Uhum. Nós não entendemos a Bíblia hoje porque a igreja foi decaindo. Até chegar ao nosso ponto. Um ponto de apostasia o qual nunca houve. É um ponto da pior tipo de apostasia. Uhum. Que é aqueles que têm um conhecimento superficial da palavra E acham que tem tudo. são ricos. E nós vamos estar compreendendo a história da igreja para que os mesmos erros não venham a ser cometidos hoje. Exatamente. Então essa guerra que Esmirna sofreu foi uma guerra dentro da própria igreja. Aqueles que queriam viver a verdade contra aqueles que queriam lutar contra a verdade. E esses que queriam lutar contra a verdade fizeram o quê? Se fecharam com o mundo Isso é verdade. e os imperadores pagãos. Agora esses imperadores começaram a perseguir de morte a todos esses homens e mulheres. E agora também esses imperadores, por isso que foi considerado a igreja de Esmirna, a igreja do cavalo vermelho. Simbolizando o quê? Símbolo de guerra e também símbolo de derramamento de sangue. Por quê? É justamente a guerra entre os fiéis que estavam remanescentes e contra aqueles que não queriam viver mais essa verdade, mas queriam viver seus prazeres mundanos e morrer com o diabo e seus anjos. Só que eles acreditavam que era muito bom isso. Né? Então, a igreja declinava, segundo Atos capítulo 20, né? Que vem falando lá no verso 28, verso 30. A história, então, eclesiástica do quarto e quinto selos esclarece que a mudança ocorreu instigando os cristãos a se destruírem uns aos outros. A paz foi tirada da terra. Que corresponde o quê? A igreja. A igreja de Esmirna. Ou seja, período de perseguição pagã. Então, a igreja de Esmirna mostra para nós um período onde houve muita perseguição dos imperadores romanos contra ela. Dos imperadores, dos pagãos, do mundo e da própria igreja deles mesmos, que também posso considerar pagãos, porque eles não adoravam ao Deus verdadeiro, então são pagãos. Sim. E agora houve essa tremenda guerra. Por isso que falou, o diabo vai jogar vocês na prisão, vai matar vocês, vai torturar, vai perseguir, mas segura firme. Aqueles que são fiéis, segurem firmes. Né? Esse é o período de Esmirna. Né? Nós percebemos que há uma ligação. Veio Éfeso, pureza, né? Lá em cima, conseguiu chegar lá em cima e vem caindo, entrou em apostasia. Aí teve um remanescente que conseguiu segurar. Aí depois veio a igreja de Esmirna tentando batalhar, oscilando, mas os remanescentes que permaneceram na igreja de Esmirna venceram. Isso é importante notar, porque os remanescentes sempre estão vencendo, e hoje nós também somos chamados a sermos os remanescentes. Nós vamos entender isso ao longo do estudo. Mais uma vez, nós gostaríamos de agradecer a todos os irmãos, e é gratificante para nós estarmos participando desse programa, e queremos também que os irmãos divulguem esse programa. Entendam a seriedade desse mundo espiritual. Entender a história da igreja é entender a nossa vida. Com certeza. Que Deus possa estar na vossa casa, possa estar conosco, e que o vínculo do Espírito Santo esteja conosco. E amanhã nós estaremos aqui para voltarmos e estudarmos mais sobre a história da igreja. E que nós possamos a cada dia mudar a nossa vida e receber o Espírito das igrejas. Com certeza. Eu gostaria também de dizer para os irmãos que têm algumas dúvidas, não consegui entender, não consegui acompanhar, entre em contato conosco. Né? Entre em contato pelo telefone, pelo e-mail que é passado no programa, e não deixe de entender essa verdade, porque isso reflete a sua própria salvação. Então busque de Deus tudo aquilo que você pode fazer e efetue sem covardia e sem timidez, porque a verdade de Deus é a coisa mais preciosa e a coisa mais alegre que nós podemos ter nessa terra. Né? Então, que Deus abençoe todos os irmãos, né? O irmão Eduardo também, e gostaria de nós podemos fechar com uma oração, né? Sim. Então, se o senhor puder fazer, por favor, irmão. Com certeza, que vamos colocar na atitude de reverência e fazemos uma oração para com Deus. Santo, 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 onipotente Deus,
Criador e mantenedor de todo o universo, a tua graça nos basta e o teu cajado nos consola. Amém. A tua graça e a tua proteção esteve conosco hoje, e pela graça de Deus nós tudo podemos naqueles que nos fortalecem. Amém. Acreditamos, Pai, que o Senhor está prestes a vir. E ao entendermos a história da igreja, nós podemos, Pai, ser renovados pelo Teu Espírito. Nos coloque, Pai, nas Tuas mãos. Sê com todos aqueles que nos assistiram hoje, que eles possam receber o Teu Espírito. Amém. A cada dia, a cada momento, em todas as horas. Amém. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome também do Espírito Santo. Amém. Amém. Que a graça e a paz possam estar com vocês. Foi um prazer enorme estarmos aqui e que vocês possam estar participando e cooperando conosco. Que Deus seja Com louvado. certeza. Então, que Deus abençoe a todos. Olhando para o alto eu estou, caminhando na estrada eu vou, vejo a luz que brilhando está no caminho além do mar. Brilha a luz que no meu ser está a brilhar. Luz, luz que no meu ser está a transformar. Luz que brilha